pessoal, sou Bia Kunze, a Garota Sem Fio, tudo bem? Tô fazendo essa transmissão ao vivo pelo Periscópio e tô salvando também no YouTube, porque a qualidade lá no Periscópio não é muito legal, então... e pra gente não perder o vídeo também, ficar com uma qualidade bacana pra poder publicar no YouTube, eu tô fazendo uma gambiarra aqui pra conversar com vocês e falar também do Zenfone 2 e do Moto G, fazer um tira-dúvidas, fazer umas explicações aí que eu tô devendo pra vocês sobre telas também, tá bom? Em primeiro lugar, eu falei um pouquinho do Zen 2, né? Tá aqui ele. Gente, eu tô estranhando pra caramba as teclas de volume aqui atrás. Eu sei que os aparelhos da LG, a LG que começou com isso de colocar o volume atrás, acostuma você fazendo esse movimento e tal, mas tá, tudo bem, eu tô há 2 dias só, mas eu tô estranhando muito. E também tô estranhando bastante o botão do Power aqui em cima, já que a Asus costuma colocar na lateral. E como eu tô desde final do ano passado, eu acho, com o Zezão, né, com o Zenfone 6, eu tô estranhando bastante a empunhadura e tal. Mas enfim, eu acho que acostuma, porque o pessoal que tem aparelhos da LG, que tem o volume atrás, o pessoal mandou mensagem pra mim, falou, eu também estranhei no começo, mas depois você não consegue mais usar o volume na lateral, porque sempre que você tem que mexer no power e no volume na lateral, invariavelmente você acaba derrubando o aparelho, não é uma ergonomia das mais adequadas, ao passo que aqui atrás, o seu dedo já está aqui atrás, então fica mais fácil de controlar o volume. Vamos ver, gente, ainda tô na fase de testes, tá bom? Pessoal, vocês me mandaram muitas perguntas a respeito de telas, né? Sobre IPS, mas IPS não é uma tela boa? Qual que é a diferença? Eu expliquei que eu gosto mais do Super AMOLED. Isso é uma questão bem pessoal minha, tá? Nos aparelhos que estão no mercado hoje, vocês vão ver basicamente 3 tipos, os principais, tá? Vocês vão ver telas TFT, que estão nos aparelhos mais em conta, ou então nos intermediários. É o caso do G3, que foi lançado essa semana, tá? Tá aqui, a tela dele é TFT. Ela é mais barata, tá? Mas ela funciona bem em lugares com uma boa luz, tá? Se vocês forem ver bem de perto, o preto não é tão preto, o contraste é menor, mas é uma tela bastante econômica e é por isso que ela vai nos aparelhos intermediários e, enfim, os aparelhos mais em conta, tá? Agora, nos topos de linha, a gente vai ver mais os aparelhos com tecnologia AMOLED ou Super AMOLED, né? Ou IPS, tá? AMOLED não é exatamente luz, tá? São diodos que se chamam OLED, que formam os pixels e tal. Então o que acontece? Por serem diodos e não serem exatamente pontos de luz, o preto, não é necessário luz para fazer o preto. Por isso que a tela AMOLED, Super AMOLED, ela é mais econômica, tá? O pessoal mandando um monte de mensagem aqui, eu já vou dar uma olhadinha, tá? Por isso que ela é mais econômica, para fazer o preto não precisa de luz. Então quando eu tenho um aparelho, eu privilegio assim wallpapers e temas assim que são mais escuros e que tenham bastante preto, porque vai fazer uma diferença enorme na duração da bateria, tá? Bom, além de AMOLED, Super AMOLED, a Samsung tem patenteado também Super AMOLED Plus, que na verdade daí são 5 pontos que formam cada pixel, então a qualidade acaba sendo melhor. O ponto negativo do Super AMOLED talvez a nitidez não seja tão boa, mas em compensação os displays são mais finos, são mais leves, são mais econômicos, né? Usam menos energia, então poupam mais a bateria. E outra coisa, eu ando muito a pé na rua, tô sempre fora de casa, então quando eu tô embaixo do sol, o sol batendo na tela, a tela não desaparece. Essa é a principal vantagem do AMOLED, do Super AMOLED, tá bom? Agora, a IPS, que está em vários aparelhos topos de linha, inclusive o Zenfone 2, ela tem uma nitidez maior de imagem, tá? E o que as fabricantes vendem é a possibilidade de você ver em múltiplos ângulos. Por exemplo, você tá com a tela ligada aqui, se você tá numa posição mais virada assim, você consegue enxergar
consegue enxergar. Algumas telas, quando você muda de posição, você simplesmente não consegue mais ver, some todo o conteúdo da tela, tá? A tela IPS tem essa vantagem. A desvantagem é que as cores não são tão vivas. Eu comparando uma tela, por exemplo, do S6, junto com a de outros aparelhos aqui, você vê que as cores parecem que são um pouco mais lavadas e tal. Mas claro que é uma excelente tela. A pessoa falou, poxa, mas tela no IPS não é boa, tal. É boa. Só que eu, como uma pessoa que passa a maior parte do tempo na rua, fora de casa, eu gosto de telas mais econômicas. Mas claro, são telas muito boas igualmente, tá bom? Então acho que sobre telas, eu acho que a gente conseguiu tirar as dúvidas, né, que vocês tinham me passado. Sobre o turbo carregador, tá? O que é o turbo carregador? Que vem aqui no Zenfone 2. E nos aparelhos da Motorola que foram apresentados essa semana, menos o G, tá? O X Style e o X Play também vão ter um super carregador, que na verdade ele procura carregar mais a bateria em menos tempo. Então se você tem um intervalo, a sua bateria está no fim, você só tem ali 5 minutos para carregar a bateria, ele vai fazer uma carga maior, tá? Em 15 minutos ele carrega cerca de 60% da bateria, 70% da bateria, então menos tempo e mais energia para a bateria do seu aparelho, tá bom? Pessoal, fez uma pequena confusão, gente, o G não tem essa tecnologia, é o X apenas, tá bom? O X que está em linha atualmente, o X normal tem essa tecnologia, e agora o Play e o Style terão essa tecnologia. O Style, que é mais top que o Play, é 25 watts, o outro é só 15 watts, então a recarga é mais rápida ainda, tá bom? Mas o Moto G não tem essa tecnologia, tá bom? Mais dúvidas que vocês me passaram aqui que eu anotei. Sobre o 4G, o que acontece? O Zenfone 2, ele é 4G, tá? Eu tava acostumada, eu meio que desacostumei com o 4G porque eu fiquei usando mais o Zenfone 6 nos últimos meses, né? E eu elogiei muito a bateria do Zenfone 6, justamente porque não tem 4G. O que acontece com o 4G no Brasil hoje? É uma rede extremamente instável. Você que tem um celular que já suporta 4G, vocês podem perceber que ao longo do dia tá 4G, de repente aparece 3G, de repente aparece o H com o mais, ele fica o dia inteiro pulando de uma rede para outra e isso gasta muita bateria. Quanto mais a rede fica oscilando, mais recursos e mais energia o seu aparelho consome, é por isso que acaba rapidinho. Então eu com o meu S4, anteriormente ao Zenfone 6, eu desligava o 4G, eu deixava só no 3G, e quando eu precisava usar o Skype, ver algum vídeo, alguma coisa que eu queria mais conexão, eu ligava o 4G para aquela tarefa e depois desligava de novo. É um saco isso, né? Mas a gente tem que poupar a bateria. Para mim, topo das prioridades, acho que para qualquer profissional móvel, é ter mais bateria, tá? Com o Zenfone 6, eu fiquei muito feliz porque eu tinha mais bateria, mas ele não suportava 4G. Então eu abri mão do 4G pro meu dia a dia para ter mais bateria. Então agora eu tô com um aparelho da Asus que tem o 4G. E eu já tô notando essa diferença gigante, gente. 2 dias, ontem eu saí, ouvi no Spotify, corri, andei, ouvindo música. Hoje eu fiz isso outra vez com o 4G. Mas a rede oscila muito e a bateria vai embora rapidinho, tá? Então eu não posso dizer que a culpa é dos aparelhos, gente, porque isso acontece em todo aparelho 4G que eu pego. O Moto G, terceira geração, que foi lançado essa semana, suporta o 4G e todas as vezes que eu tentei fazer transmissões e utilizar a tecnologia, internet mais rápida, que é muito bom, a bateria, ó, ia-se embora rapidinho. Então, gente, eu acho que todos os aparelhos vão ter esse problema com energia, com 4G. Vocês vão ver reviews na internet, eu acho que tem sites que fazem review de 1 semana, 2 semanas, é o tempo que as empresas deixam os aparelhos pra gente testar. Só que eu já falo, eu fico um mês, de 1 mês pra cima, eu não fico pouco tempo porque eu não tenho uma avaliação fiel do desempenho e da autonomia do aparelho em 2 semanas. Primeiro porque 2 semanas não dá tempo de você encher de foto, encher de música, encher de aplicativos. Isso vem com o passar mais dos dias. Então, nos primeiros dias eu encho de coisa, aí eu começo a usar.
Aí é lá perto de 20 dias, mais ou menos, que eu começo a ter uma ideia fiel de como que é o desempenho desse aparelho, tá? E realmente o 4G é um vilão das baterias. Eu acho que muita gente, muitos sites avaliam isso e alguns deixam mais no 3G, outros deixam no 4G. Alguns reviews estão por uma imensa felicidade num dia ou numa semana em que a rede está mais estável. De repente você pega outro aparelho para fazer o review e por uma infelicidade a rede fica totalmente instável e isso compromete no resultado final do aparelho. Então é complicado, gente, fazer review de celular considerando a tecnologia das nossas redes 4G e o remendão que é as nossas redes 4G no Brasil. É bem complicado. Para resolver esse problema da bateria, a Asus, o que eles fizeram? Esse aparelho é dual SIM, tá? Só que um deles apenas é 4G e o outro não é nem 3G, é 2G. Isso que me chamou a atenção. Eu falei, caramba, né? Eu fiquei um pouco preocupada, eu estou um pouco preocupada com isso, porque quando eu viajo, eu uso as redes da Claro e da Vivo, só que é uma loteria, né, gente? Tem dias que a rede tá boa, tem dias que a rede tá ruim. Essa semana a da Claro simplesmente não funcionou, meu plano pós é da Claro, aí eu uso o Vivo também quando eu vou pra São Paulo, que é o número 011. Aí eu consegui usar o da Vivo, que me salvou em várias ocasiões, mas eu não precisei tirar chip de um slot pro outro, tá? Eu consegui usar o 3G e o 4G numa boa. Agora, esse aqui eu tô um pouquinho preocupada, porque eu tô com um chip no 4G e o outro vai ficar no 2G, então se tiver problemas na rede e eu preferir trocar, quiser usar o 4G da outra, eu vou ter que realmente fazer umas mudanças no chip, abrir o aparelho, trocar o chip. Então esse é o ponto negativo. Mas a Asus diz que isso é bom porque vai fazer com que o aparelho poupe mais bateria. Bateria pra mim é importante, então mais pra frente eu vou dizer pra vocês, quando eu avaliar o desempenho, a autonomia do aparelho, tiver tempo suficiente de teste pra poder fazer um review completo, eu vou ver se esse negócio do 4G com 2G realmente é mais econômico ou se é papo furado da Asus, tá bom, gente? Então é isso. Os aparelhos que tem o Lollipop, mais uma dúvida, movimentos, tá? Os aparelhos que estão vindo com o Lollipop, que é a versão 5.0 ou 5.1 no caso do Moto G, eles têm tecnologia de movimento, de abrir aplicativos quando você faz certos movimentos, tá? Então só para esclarecer, o Moto G, que vocês estão vendo aqui, eu ativei um movimento de ligar a câmera quando eu giro 2 vezes o pulso, tá? Então vocês estão vendo aqui. Tenho que destravar aqui, peraí. Então eu giro 2 vezes a tela, ele abriu a câmera, tá? Mas a tela tem que estar destravada. Então destravei aqui rapidinho, vou mostrar de novo pra vocês. Aqui a tela. Girei 2 vezes, abriu a câmera. E eu queria dar um outro destaque pra câmera do Moto G, que eu não comentei no vídeo anterior. Ela é muito rápida. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, vai dar pra ver? Deixa eu ativar a câmera frontal, que aí eu consigo centralizar melhor no vídeo. Aqui, ó. Tá? Então eu tenho aqui o carrossel, aqui na lateral, tá? Eu escolho o modo da foto. Eu toco, olha. Gente, é muito rápida a câmera do Moto G para fazer fotos. Isso acontece tanto com a dianteira como a traseira. E realmente me surpreendeu. Eu acho que até agora, eu sempre critiquei muito as câmeras dos Motorola, falei isso no outro vídeo, mas agora eu realmente tô impressionada com a qualidade da câmera do Moto G. E só pra gente fechar aqui, gente, aplicativos, movimentos, os movimentos, tá, que eu falei do Moto G, a Asus também tem no Lollipop dela, que é o 5.0, eles chamam de Zen Motions, tá? Você escolhe o que você quer ativar. Por exemplo, se eu escrever um C na tela, deixa eu ver se eu consigo fazer aqui virando pra vocês. Aqui eu não vou conseguir fazer. Eu vou depois fazer um outro vídeo ficando só em cima da tela, que daí dá pra mostrar melhor, tá? Mas você, por exemplo, escreve C na tela, faz um movimento de C na tela e ele ativa a câmera. Aí se você fizer W, vai abrir o navegador, é W de web, enfim, dá pra